Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Teu amor me traz paz. Mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. 2 Coríntios 12, versículo 9. Essa palavra ela me marca profundamente, porque durante muito tempo eu quis esconder de mim mesmo e dos outros as minhas fraquezas, as minhas misérias, os meus pecados. E a palavra me ensinou de que de fato eu não preciso escondê-las, e que encarar é o primeiro passo para superar. Reconhecer os meus limites, reconhecer os meus pecados é o primeiro passo para que de fato eu possa viver esse caminho de conversão. Eu entendi que sem a graça de Deus eu nada posso. Por isso, quando eu uno a minha fraqueza à graça de Deus, aí sim eu posso, eu consigo, em Deus e apoiado nele, eu posso me santificar. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Jeremias 1. Essa palavra é muito importante na minha vida porque ela fala da eleição de Jeremias, mas também fala da minha eleição, de como Deus me escolheu. E a continuação do texto vai dizendo que ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E o Senhor: não, a todos quanto eu te enviar, irás. Tudo que eu te mandar dizer, dirás. E ele vai me mostrando que mesmo na minha fraqueza, quando eu me sinto incapacitada, é o Senhor que vem me capacitar. E para você, qual é a importância da palavra de Deus na sua vida? Essa palavra, Regiane, que é capaz de nos transformar. Olá! Olá! Olá você que está aí acompanhando, é isso mesmo. A gente quer falar sobre a palavra de Deus, essa força transformadora na nossa vida. E olha só, gente, eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive, que eu acho muito interessante, que Bíblia de Missionário da Canção Nova, não só nossa, nós estamos falando de nós, ela é toda riscada literalmente. Chega aqui para você ver, ó. Ela é riscadinha, porque Padre Jonas Abib nos ensina de que a palavra de Deus é nosso instrumento de trabalho. Por isso nós precisamos nos debruçar, ler, estudar, absorver, degustar, porque ela tem o poder de nos transformar. E estudo bíblico é diário, né, Regiane? E nessas férias, eu tô acabando de voltar de férias, e eu fazendo o meu estudo bíblico, eu comprei uma caixinha de lápis de cor. Porque o Padre Jonas fala que é pra gente usar 4 cores. Verdade. Mas aí eu peguei e comecei com lápis de cor e eu ia colorindo. E aí eu falei, gente, a palavra de Deus é assim, ela traz cor, ela traz sabor, ela traz vida à nossa vida. Sem a palavra de Deus, a Regiane disse bem, tudo perde a cor, fica sem sabor. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, o salmista vai afirmar. E eu quero saber qual é a palavra que marca a sua vida, que direciona. Em cada momento da nossa vida é muito interessante. Existe uma palavra certa, que vem ser resposta de Deus, que vem ser direção de Deus para nós. Por isso que eu tenho certeza que o DJ Galvão, que está marcando presença aqui, Regiane, também tem uma palavra que marca a vida dele. Bem-vindo, DJ! Tudo bom, Thiago? Bom, graças a Deus. Garantido aquele bom som. O DJ que vai pelo Brasil aí realizando essa balada santa, movimentando a galera com canções que trazem uma mensagem que são cheias da palavra de Deus, né? Isso, e a palavra, já que fala de música, assim, vou de salmo, que é um salmo que a gente, desde pequenininho, a gente já está ouvindo isso, né? Em casa, a Bíblia ali aberta. Eu vou do Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. E sempre nas horas que eu me sinto assim lá embaixo, meio, né? Eu sempre pego esse salmo aí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. E não é bacana. Que fortalece. E a palavra, gente, ela é sempre atual. É a palavra, mesmo aquele versículo que você está acostumado, que você já conhece, que Deus te falou em uma certa ocasião, ela tem o poder e ela é capaz de trazer a novidade, né, Regiane? Quantas vezes você lê uma mesma passagem, mas dependendo do contexto que você está vivendo, ela é resposta. Você descobre coisas novas na palavra. Ela é diferente. A palavra de Deus é assim, ela guia a nossa vida, né? Às vezes a gente está com dúvidas sobre uma situação, uma decisão, e aí a gente encontra a resposta ali na palavra de Deus. Ele é um verdadeiro manual de felicidade. De caminho de santidade para nós cristãos. Sem palavra de Deus não dá de jeito nenhum. E será que o pessoal em casa, Regiane, aí, tá respondendo o nosso card? Qual a importância da palavra de Deus na sua vida? Vamos ler algumas. Vai lá, vamos lá. Tem lá, Ângela Pires, ela diz: a palavra de Deus é a minha fortaleza diária. E a Marlúcia Veras, direta.
A palavra de Deus é toda. Qual a importância da palavra de Deus na sua vida? Toda. Tem Então toda, tem toda a toda importância, né? toda a importância. Simples, direta, profunda, é isso mesmo. Com uma palavra ela falou tudo. Porque a tudo. palavra de Deus é isso. Tem toda a importância ela é na nossa vida. E é encantador, é surpreendente. Faltam adjetivos pra gente colocar aqui do que a palavra é capaz de realizar nas nossas vidas. E é bonito a gente entender, né, Regiane, que a igreja da qual, né, nós fazemos parte como cristãos, ela é fundamentada em uma base muito sólida, né? A gente vê a palavra de Deus e com certeza, né, cada um de nós tem uma leitura pessoal, mas é importante dizer que nós, como seres humanos, como pessoas, como cristãos, nós precisamos sim de um bom embasamento. E a igreja está aí para ser esse auxílio, para nos ajudar na interpretação da Sagrada Escritura. Nós, como católicos, não temos uma visão meramente fundamentalista, mas é preciso levar em consideração todo o contexto envolvendo o que é a Sagrada Escritura e as bases da nossa fé. Por isso que é importante, antes de nós mesmos nos aprofundarmos na Sagrada Escritura, afinal de contas, estamos no mês da Palavra de Deus, onde a igreja, né, nos convida a nós nos abrirmos ainda mais os olhos para essa grande realidade que é a importância da Palavra de Deus na vida de todo cristão. Vamos conhecer essa tríade, né, da qual é baseada e fundamentada a nossa fé, que é o Sagrado Magistério da Igreja, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Mas para isso eu acho melhor alguém mais experiente do que eu e você vir para cá. O que Isso você acha? mesmo, eu acho também. Vamos chamar ele? Então você chama, vai lá, faça as honras da casa agora. Ele que já é personagem fixo aqui do programa. Isso já. mesmo. Padre Adriano Zandoná, seja bem-vindo. Mais uma vez, padre. Estar com vocês novamente. Alegria, padre. ser Muita alegria. aqui E olha, conosco. cadinho da humilhação, como a palavra de Deus diz, ó. Dá um foco aqui no meu pé, gente. Aqui, ó. Sempre tem que dar levantadinha pra abraçar o padre, ó. Só a palavra de Que bom, viu? Que bom, Tô me padre. sentindo já o convidado fixo aqui do programa. Já Isso disse, faz mesmo. parte. Já tem cara do Revolução Jesus, né? Padre, Mas fica à que vontade, privilégio. por favor, sente aqui. Que privilégio, Thiago, Eu poder vou estar com trazer aqui vocês. nossa poltrona, nosso Você puff. sabe, o Thiago sabe que nesse presente ano eu fiz uma experiência linda com essa espiritualidade que perpassa aqui o Revolução Jesus. Vim no começo do ano trazer as minhas sobrinhas para participar do Revolução Jesus, uma de Lembro. 15 e uma de 21, né, que moram lá em Curitiba, e foi uma experiência linda, fiquei atendendo as confissões. Desde lá, me encantei com esse movimento e o Thiago e a Regiane, bem sabendo disso, chamaram o padre de novo. Claro, Isso, gente. e o ano que vem Pra você vai vir estar com a aqui. gente também, né? Claro. Fala aí a data Então do já anota aí na Revolução. sua agenda, porque a galera de casa já está se organizando. 2 a 6 de janeiro de 2019, Nossa, bem no encontro comecinho do marcado. ano, hein? Que Bem beleza. no início. Bem Vamos no começar o ano comecinho com do tudo. ano. Revolucionando, claro, Tem aí colocando ainda- Jesus em primeiro lugar. É. Isso mesmo. Tem ainda um tempo, então você já vai se preparando. O padre também já organiza sua agenda, porque o senhor precisa estar conosco. Vou fazer o possível mesmo para estar, viu? De coração. Com certeza. Padre, palavra de Deus, né? Nós como membros da comunidade Canção Nova, repito, não só nós, mas estamos falando porque nós estamos inseridos nessa realidade. Nós temos um pai fundador que foi confundido muitas vezes como Padre o Padre Jonas da Bíblia. Da Bíblia. E nós não podemos ser menos do que Sim. isso, homens e mulheres da palavra de Deus. Claro, né? Thiago, Regi, demais irmãos que nos acompanham, DJ. A palavra de Deus está no DNA da Canção Nova. A Sagrada Escritura está no nosso DNA. E eu tenho experiências lindas com a Sagrada Escritura, com certeza o Thiago, a Regiane. E eu convido você que nos acompanha, você jovem, faça uma experiência com essa palavra, porque a palavra é viva, né, Thiago? Você sabia que a palavra que mais me marca é justamente a palavra que você leu aqui? Foi. 2 Coríntios 12, 9b seguintes. Aí, ó. Eu lembro da minha ordenação diaconal. Pois é na fraqueza que a força se manifesta plenamente, não é? E a Sagrada Escritura é viva, é algo que transforma a nossa vida. Nesse mês de setembro, é por isso que nós celebramos o mês da Bíblia, nós celebramos São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, Cara. um homem muito capaz, um homem muito inteligente, muito bonito, bem de vida, que largou tudo e se tornou um monge que morou em uma gruta ali em Belém, onde Jesus nasceu. Tem a gruta de São Jerônimo até hoje. Tive a oportunidade já de celebrar a missa lá. E ele que traduziu a primeira versão da Bíblia latina, que é chamada Vulgata. Ele traduziu dos originais hebraico e grego para o latim, que é a Vulgata, ali no século IV. E a partir da Vulgata, que foi traduzido o texto por francês, por português, por espanhol, para a língua vernácula, pós-Vaticano II, mais ainda com precisão. Pós ali o século XVI já começou essas traduções, mas tudo começou com São Jerônimo, grande exegeta, grande tradutor da Bíblia. Então, olha, um salve a São Jerônimo que está lá do céu nos acompanhando, porque graças, né, Claro. a ele que Claro. foi esse instrumento de Deus. Ele atendeu a o palavra pedido de do Deus Papa direto, se eu não me engano, o Papa acessível a Damaso. nós. Eu não me recordo qual dos Damasos, se não me falha a memória. Eu
pediu e ele atendeu e dedicou a vida dele toda, não é, depois daquele período que ele recebeu esse convite, para se dedicar, para traduzir a Bíblia. E nós conhecemos a Sagrada Escritura tal como conhecemos também por causa de São Jerônimo. Padre, falamos aqui no início, né, Regiane, sobre essa tríade, né, que diz das bases da nossa fé. E a gente quer entender, antes de chegar mesmo na Sagrada Escritura, né, qual que é as bases da nossa fé, portanto, da qual a Sagrada Escritura é uma desses fundamentos, desses alicerces aí. O que isso significa? Eu vou até fazer aqui, ó, uma alusão pra gente ter que comparar. Nós temos 3 banquinhos aqui, tá bom? Vamos começar então com a Sagrada Tradição? Aqui, Vamos lá. ó. Esse banquinho representando a Sagrada Tradição. O que isso significa? Tiago, Regi e demais irmãos. O Concílio Vaticano II foi muito feliz quando ele promulgou uma constituição dogmática chamada Dei Verbum. Você nos acompanhando, digita aí na internet, procura. Muito simples, curta e fácil de entender. A constituição dogmática Dei Verbum fala das vias da revelação. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. São 3 vias através das quais nós, católicos, ouvimos a Deus e recebemos a revelação. Sagrada Escritura, os livros Começamos com a tradição, pode ser? Começamos com a tradição. Isso, como eu lá, disse, tradição. Vamos lá. Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição? É a tradição da fé. Os escritos dos santos, aquilo que ao longo dos séculos foi sendo compilado e que os cristãos foram entendendo como revelado. Por exemplo, aquilo que São Francisco de Assis viveu e traduziu através das suas cartas ou das cartas que os irmãos ali escreveram. Aquilo que os cristãos de todos os tempos, em especial os homens de Deus, têm ali os 8 primeiros séculos da igreja, que é chamado o período da patrística, os pais da igreja. Ali tem Tertuliano, tem Santo Irineu de Leão, que escreveu contra as heresias, né, o Tratado contra as heresias. Tudo isso faz parte da grande tradição cristã. E tantos outros que eu poderia citar. Um que não foi canonizado, né, não foi tido como santo por causa de alguns problemas que não cabem aqui, por causa que é muito complexo, muito grande, mas Orígenes, por exemplo, e tantos outros que trouxeram esse patrimônio da fé, que é a tradição, que nos ajuda a entender a riqueza da revelação de Deus. Patrimônio Deu da para fé, entender o que é a tradição? Gente, é profundíssimo. A igreja é rica, né, Regiane? Qual que é o próximo aí, Regiane? Vai lá que eu vou pular. Vamos para a Sagrada Escritura? Vamos para a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Tiago, tendo de vista que nós estamos em setembro, tá lá, olha só o banquinho vermelho. O Tiago, como um destaque. ótimo pedagogo, não é? Fazendo a galera entender que está em casa. Sagrada Tradição. Tiago, me recordei quando você começava o programa ali, das aulas de teologia bíblica, e como seminarista na época nós tivemos a oportunidade de estudar os originais grego e hebraico. O hebraico foi a língua do Antigo Testamento e grego a língua do Novo Testamento. E eu me recordei quando você falava das 3 primeiras palavras da Bíblia. Você lembra? Olha o teste aqui, né? Você lembra quais são as 3 primeiras palavras da Bíblia? Não é no princípio, não. O universo estava fora. Tá quente. O universo estava uniforme e vazio, não lembro. Tiago, o padre aqui sou eu, então dá um desconto para lembro. você. Você lembra? Não. Mas quem tem que saber sou eu, que sou padre e fiz teologia, né? Primeiras 3 palavras da Bíblia. No princípio, Deus disse, faça-se. Do original hebraico, Bereshit bara Elohim. Duvido que a Regiane fale. Bereshit bara Elohim. E sabe por Bereshit bara Elohim. Elohim. Eu quero trazer em voga aqui o verbo bará. Bereshit, no princípio, bará, disse, né? Dizer, Elohim, Deus, disse Deus. O verbo bará do hebraico não é que nem o nosso verbo falar em português, ou talk, speak em inglês, por exemplo. O bará do hebraico, ele queria dizer assim, uma palavra que quando é falada, cria do nada uma coisa que não existia antes, que nunca existiu. Nossa, eu Então, ou seja, a palavra de Deus não é uma palavra, por exemplo, eu falei alguma coisa da Regiane, falei lá do DJ Galvão, eu falei daquele cinegrafista. Não, a palavra de Deus é uma palavra que quando ela é dita, ela cria existência. Tá entendendo? É uma palavra que quando ela é pronunciada, por exemplo, Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Então é essa a intuição de fundo que o autor sagrado expressa. A palavra de Deus não é uma palavra, é a palavra. É a palavra. Incontestável, inquestionável, né, então, padre? porque quando ele fala, é uma palavra que cria ao ser pronunciada. Por exemplo, Tiago não existia, mas quando Deus, lá no alto do céu, quando seu pai e sua mãe tiveram a relação sexual e os 23 cromossomos se encontraram lá no óvulo da sua mãe, né, os cromossomos, a união cromossomática lá nos óvulos da sua mãe, ali Deus disse, faça-se o Tiago.
E a partir daquele momento, o Tiago começou a existir, porque Deus quis que você existisse. Então, Aleluia. a palavra dele te criou. Então, quando você fala de palavra, de Sagrada Escritura, a gente tem que ter uma reverência muito grande com essa palavra. E não é muito qualquer grande. palavra. E a palavra, Tiago, por exemplo, o que Adão, Tiago e Regiane, vou teologizar um pouquinho aqui. O que Adão fez no paraíso depois que Deus o criou? Ele começou a nomear, dar nome para os animais, dar nome para os bichos, dar nome para as árvores. O que Adão estava fazendo? Ele estava catalogando. A palavra catalogando vem do grego, katalogos. É dizer ali, nomear segundo a inteligibilidade divina, ou seja, é nomear o mundo, o que existe a partir do que Deus disse daquilo. Padre, eu tô achando que nós vamos lançar um programa aqui de exegese bíblica com o Padre Denis Andonato. Não, mas na Anunciação, né? Nossa Senhora falou, né? Faça-se em mim segundo a sua palavra. Claro. É nesse sentido também. Nesse sentido também. Tudo está conectado, né? Tudo tem uma ligação. Desculpa eu estar gastando tempo demais na Sagrada Escritura, mas como a gente está em A gente setembro... precisa- Não, é o foco. Então aqui, E é o foco. só pra terminar a tríade. Eu acho que o terceiro a gente podia fazer depois do intervalo. Você acha? Eu acho Mas que aí... antes segura. até, vocês dois, terminando só aquilo que o padre diz. Então, o que é catalogar? Catalogar, né? É uma palavra que a gente usa. A maioria das palavras, muitas palavras do português vêm do grego. Catalogar é, por exemplo, eu vou dizer o que é as coisas a partir do que Deus revelou delas. Uau! Então, quando você se deixa dominar pela palavra, quando você se deixa dominar pela palavra de Deus que cria do nada, quando você olha para o seu corpo, você não vai dizer, isso aqui é um corpo que eu vou usar com quem eu quero. Não, você vai dizer a partir da palavra. O que a palavra diz do teu corpo? Romanos, 1 Coríntios 3,16. O corpo é sagrado porque ele é templo do Espírito Santo. Então, catalogar é dizer-se de si mesmo, dos outros, da namorada, da família, a partir do que Deus revelou na sua palavra. Minha namorada não é um copo descartável que eu uso e jogo fora, eu uso o corpo dela e jogo fora. Não, eu respeito. Eu vivo a castidade até o casamento. Por quê? Porque eu vou dizer, eu vou catalogar, eu vou dizer a partir do logos, agora do grego, né? A palavra. A palavra se fez carne, o logos, que é a palavra Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Vamos seguir essa sugestão então, Regiane. Paramos aqui por enquanto na Sagrada Escritura. No próximo bloco vamos falar de fato o que significa magistério da igreja. Eu gosto muito de outra palavra que um profeta disse na Sagrada Escritura. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E muitas vezes nós somos questionados em relação à nossa fé e acabamos não sabendo o que responder, porque de fato, Padre, as fontes estão aí para serem buscadas, para nós termos embasamento sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós acreditamos. Então por isso que é tão importante você ouvir, você absorver e você também transmitir isso a tantas outras pessoas. Por isso, não sai daí, é uma pausa rápido e a gente volta com muito mais, porque no segundo bloco também tem participação especial de um cara amante, apaixonado pela palavra de Deus. Não sai daí. Voltamos! Revolução Jesus no ar. A gente falou que ia ser rapidinho, né? E para você que começou a nos acompanhar agora, o assunto de hoje é a palavra de Deus. E a gente colocou nas nossas redes sociais perguntando qual é a importância da palavra de Deus na sua vida. E a gente já teve algumas participações. TT Mundim diz: a palavra de Deus em minha vida é um alimento diário. Não consigo viver sem. Ela é a minha fortaleza, o meu remédio, é a minha salvação. Depois que eu encontrei Jesus, o meu desejo, a minha vontade é de buscar cada vez mais. Não vivo sem Ele. Henriqueta diz: muito. Por exemplo, a palavra de Deus é um alimento diário que nos sustenta, nos dá força e alegria. Fabíola Souza: ser cada vez melhor na minha vida é cada vez mais ir em busca dos ensinamentos que ela nos proporciona, de saber que o amor de Deus por nós é infinito. Deus é tudo. E a gente já começou, já falamos o que é Sagrada Tradição, o que é Sagrada Escritura, e agora ficou faltando um magistério. Fala para nós, Padre. Regiane, Tiago, irmãos que nos acompanham. Olha, fechando ainda, Regi, me permita, eu não mudo com de banco relação ainda, à Sagrada Escritura, você fica no meio dos dois. Tá, Sagrada Escritura, vai. Olha, como eu disse, a gente precisa aprender com o Gênesis que nós somos criados para conhecer essa palavra e dizer o mundo, nós mesmos, os outros, a partir da palavra. A partir dessa palavra. E veja bem, Sagrada Escritura não é um livro só para você estudar, saber o grego, o hebraico, o aramaico. Não, é um livro de experiência. Eu e você precisamos viver uma experiência concreta
concreta com a palavra. Daqui a pouco nós vamos falar disso aqui. Mas pode mudar então, Tiago. Vamos lá, agora falando do Terceiro Sagrado banco, Magistério. O magistério da igreja, como o padre citou no início, Constituição dogmática, Dei Verbum do Concílio Vaticano II, fala sobre as 3 vias de revelação. E o magistério é aquilo que o ensinamento oficial da igreja tem expressado ao longo dos séculos sobre a revelação divina. Por exemplo, nós temos aqui os documentos da igreja, nós temos as encíclicas, as exortações apostólicas, aquilo que o Papa tem falado, os papas têm falado ex cátedra, não é? Quando ele se pronuncia a respeito de fé, moral, costumes, tudo isso é o patrimônio da revelação. Porque, é claro, a revelação em si, ela se encerra com a morte do último apóstolo, não é? O verbo se fez carne e ali concluiu-se aquele ciclo. Mas ao longo dos séculos, o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, que a gente não estava pronto para entender tudo ali. Que o Espírito Santo ia vir sobre nós e nos lembrar, nos fazer entender o significado profundo daquilo que foi revelado. E aí entra o papel da tradição e do magistério. Padre, aqui então nós temos essa tríade, né? Falamos do magistério, da tradição e da Sagrada Escritura. Se faltar uma dessas partes... Olha, começa a balançar a casa aí. Se faltar uma dessas partes, eu vou fazer uma analogia. Como se a pessoa tivesse que ter 3 pernas. Se faltar uma, ela cai. Cai, né? Começa a ruir, Claro. porque de fato, por isso que a nossa fé é tão embasada nesses 3 pilares. Claro. E não se contradiz. Às vezes, irmãos, com todo respeito, né, de outras denominações, falam, mas padre, não confunde a Bíblia. Gente, só para vocês entenderem, outros palestrantes já falaram sobre isso, mas a Bíblia, tal como nós a conhecemos, ela não caiu, o padre Paulo costuma usar essa expressão, do céu com zíper e tudo. A Bíblia foi fruto ali do magistério, ou seja, os primeiros bispos foram catalogando, entendendo o que era revelação canônica, o que eram livros deuterocanônicos, ou seja, os livros chamados apócrifos. Existiam outros livros ali no começo, não só esses livros que nós conhecemos no compêndio do Novo Testamento, por exemplo. Existia o Evangelho de Judas, existia outras cartas apócrifas aos Coríntios, mas a igreja foi entendendo que aquilo ali compunha a revelação divina que Deus queria dizer através daqueles livros canônicos chamados. Então a gente tem que confiar, o magistério não vai contradizer a Escritura, o magistério nasce da Escritura e a tradição é fundamentada, é o desenvolvimento da Escritura. E aí que a gente vê a riqueza da nossa igreja, né, Regiane? Que riqueza, meu Deus do céu, a gente precisa conhecer, a gente precisa se aprofundar. E por falar em riqueza, a gente quer trazer mais uma riqueza agora aqui para nós, repito, mas de nós, através de nós, mas principalmente desse grande homem de Deus que recebeu essa inspiração, é para o mundo. Estamos falando do que, Regiane? Isso mesmo. Quando o Padre Jonas começou, né, a evangelizar os jovens, ele ouvia muitas pessoas dizendo que não entendia a Bíblia, que lia, mas não conseguia entender. Então ele criou um método. E é esse método que a gente vai te ensinar agora, né, que o Padre Adriano vai explicar para a gente como estudar a Bíblia, como ler eu vou pegar a aqui, Bíblia. ó. Pega, Thiago. Temos um manual aqui, Olha. deixar o senhor usar esse manual. Fantástico. Claro, esse livro que já foi reeditado, com nova capa e tudo mais, mas o método é o mesmo. E sabe isso que a Regiane disse, padre, que o Padre Jonas verificava nos primeiros jovens que estavam junto com ele? E hoje ainda, quanta gente diz, eu quero entender a palavra de Deus, eu quero me aprofundar, só que eu não sei como. Muita gente começa e para no caminho porque começa a achar confuso, não sabe como extrair aquilo que Deus quer dizer, enfim. Mas aqui temos uma solução para os seus problemas. Tiago, eu sou apaixonado, sem qualquer demagogia, pelo ministério do Monsenhor Jonas, meu pai fundador, nosso pai fundador, porque o Padre Jonas, hoje como padre, sendo bem sincero, hoje como padre, eu consigo entender, porque hoje eu estou evangelizando os jovens, eu estou escutando as pessoas, mas eu não entendia quando eu era um guri, um menino lá no Paraná, por exemplo, e descobri minha vocação. Mas o Padre Jonas, ele foi tão inspirado por Deus e tão fiel, que ele fez a coisa mais óbvia, mais simples, que todo padre deveria fazer, mas que a gente tem dificuldade de entender. Ele colocou os jovens, as pessoas, em contato com a Sagrada Escritura. Gente, a Bíblia não é coisa de outro mundo, é um livro experiencial, é um livro simples. Tiago, até hoje, claro, hoje eu sou padre, como eu presido a missa todos os dias, eu faço meu estudo bíblico a partir da liturgia do dia. Mas, Tiago, sem brincadeira, às vezes de manhã eu vou fazer o meu estudo, e Deus já me fala de manhã no meu estudo sobre uma coisa que eu vou viver e uma pessoa que eu vou encontrar à noite. Sabe? Deus E a hora fala, que a pessoa né? se aproxima, eu Impressionante. falo, foi aquilo que Deus me falou no meu estudo bíblico. Eu já paro, escuto a pessoa, acolho e dou uma direção para ela. E eu não faria aquilo se eu não tivesse feito o estudo bíblico. Então, o estudo bíblico não é nada acadêmico, hermético. Eu vou fazer para eu saber, poder dizer e brigar com os protestantes. Não é isso. Não, vai muito além Estudo disso, né? bíblico, filho, é uma maneira de você criar intimidade com Deus e aprender a ouvir o Senhor. E o Padre Jonas nos traz alguns passos aqui, né, Padre? Sim. De como, claro, a gente não vai entregar todo o conteúdo, até
porque né, não daria em um programa para você também adquirir esse livro pelo loja.cancionova.com e se aprofundar, né? Porque é uma riqueza que a gente não consegue esgotar em um programa. Mas quais os principais passos que o padre dá para aquele que está iniciando e quer fazer um estudo bíblico? Tiago, nós temos até um programa na nossa grade, como membro da direção artística aqui da TV, eu posso falar, que é o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, que é específico para o estudo bíblico. Você pode acompanhar, pode procurar no Canção Nova Play, que ensina os passos concretos. E o Padre Jonas foi tão feliz que ele fez com que o jovem lesse, por exemplo, no método nosso, a gente começa lá com 1 João. A gente lê um capítulo e identifica algumas coisas muito importantes. Promessa de Deus, princípio eterno, me ajuda a lembrar. Ordens de Deus. Ordens de Deus. Ordens de Deus E qual a e depois mensagem? a mensagem de Deus para mim e no final como colocar isso em prática. Então você vai aprendendo a lidar com a palavra, vai riscando a palavra. Riscar a palavra que a gente mostrou no Riscar. vídeo do programa, Nossa, né? eu Mostrou risco aqui, ó. É um até instrumento de hoje. trabalho, Eu risco né? até hoje. Então é muito legal. A Bíblia não é um livro para você deixar aberto em cima da tua estante para espantar as energias negativas. Isso não existe. Objeto de superstição, Isso né? é balela, tá? A Bíblia é para você pegar, para você ler. Olha, gente, eu já fiz experiências lindas. Eu sou um padre jovem, mas como jovenzinho, descobrindo minha vocação, com certeza você, né, Regi? Sim, com certeza. Tiago também. Com Né? toda certeza. Então, você precisa fazer experiência com a Bíblia. Tem gente que fala assim, eu encerro dizendo, tem gente que fala assim, eu li uma frase esses dias que dizia assim, será que Deus não está mais falando com você? Ou será que você está deixando a Bíblia fechada? Uau! Uau! Terminou Isso, bem, é terminou isso, bem. é Regiane, e pra fazer uma dobradinha, já que a pessoa vai ligar pra adquirir esse livro aqui, né, pra você mesmo, pra você presentear alguém, a gente faz uma dobradinha Vamos fazer. e leva esse livro aqui. Vou deixar Já você aproveita. apresentado, o Padre Adriano Zandoná Sim. também. Mostra aí pro pessoal. Esse livro é fantástico, né? E não é só para as mulheres, viu, gente? Quero dizer que muitos homens também podem ler. Estão lendo porque já, Regi. Já? É, porque Tenho eles falam, recebido né, testemunhos. que não conhecem a alma feminina. Então aqui você vai entender muita coisa. E você que é mulher, gente, isso daqui é um manual que é excelente, de cura interior. Sendo sincero, você já leu? Tá lendo? Sim. Já sim, leu todo? Lendo, Eu vi a rezando. Regiane lendo Ah, na então tá capela bom. da TV, Eu viu, vou pra gente? capela Porque aqui rezar, tem- porque que é é sinceridade. cura interior. Fazer esse resgate mesmo da nossa alma feminina. Loja.cancionova.com para você adquirir esses livros aqui. Leva essa dobradinha. Isso mesmo. Palavra de Deus. Com a palavra aqui, que o padre traz nesse livro, mas com certeza cheio de palavra de Deus. Fundamentada e de na experiência, palavra, na fundamentada. tradição e no magistério. Tem referência das 3 realidades aí. Pronto. Exatamente. Padre, obrigado. Prazer, Thiago. Só podemos te agradecer mais Sim, uma vez pela sua prazer. presença aqui. Não vou poder ficar até o finalzinho do programa, mas uma satisfação, eu também sou Revolução Jesus. viu? Isso, E a gente se assim. encontra, Deus padre. abençoe. Valeu, Prazer. obrigado, viu, padre? Deus ilumine. Estamos juntos. E como nós anunciamos no final do primeiro bloco, Regiane, temos a participação desse cara que é um cara apaixonado. Amante da Bíblia. Amante. Vamos saber por que ele ama tanto a palavra de Deus? Estou falando Vai com lá, meu começa brother, com amigo, irmão, paranaense, inclusive, Fabrício. Olá, meu irmão. E aí, tio, tudo bem? Que gostoso estar participando aí de novo. Galera que nos veio pela Canção Nova. Beleza? Legal, gente. Olha, o Fabrício já participou aqui do Revolução Jesus em outro momento, claro, falando também sobre a palavra de Deus. Eu sou um admirador porque esse meu irmão, de fato, né, gente, ele começou a falar, por isso que o tempo vai ser curto, gente. Tamanha paixão pela palavra de Deus que eu percebo nele. Fabrício, conta pra gente como é que surgiu essa paixão, essa afeição pela palavra, a ponto de fazer com que hoje você seja quem você é. Então, diga pra nós primeiro quem é o Fabrício, o que ele faz e depois conta como é que surgiu esse amor, essa paixão pela palavra. Beleza, tio. Eu conheci você no Jesus em Prol, a gente trabalhou bastante com a evangelização. Verdade. Eu, como muitos dos que estão nos ouvindo, participei de grupo de jovens, tive muito inserido na igreja e eu queria conhecer a Bíblia. Lembro que eu fui falar com o padre da minha paróquia, ele não quis me explicar muito bem. Fui depois falar com o pessoal do curso da diocese, mas não tinha dinheiro para participar. E de repente, um momento na vida, depois de estudar psicologia e não terminar o curso, depois de estudar educação física e perceber que não era o que eu queria, decidi ser teólogo na vida. Hoje eu sou teólogo, sou professor de Sagrada Escritura na universidade e estou terminando, se o bom Deus permitir, o meu doutorado, no finalzinho do doutorado em Sagrada Escritura. Que bacana, gente. E você exala que realmente, de fato, ama aquilo que faz, né? Porque aquilo que é a palavra. Escolheu esse caminho, hoje se dedica nele e está podendo colaborar aqui com a gente, nos fazendo entender, Fabrício. Sabemos que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é um livro, ou melhor, um compêndio de livros, se assim eu posso chamar. Você me corrija, tá bom? Que o entendido aqui do assunto é você. Eu tenho experiência com a palavra, mas quem estudou profundamente foi você. Diz pra mim, o que difere a Sagrada Escritura dos tradicionais livros que nós temos aí e por que ele é tão importante para nós cristãos?
Gente, a coisa é muito bonita. A palavra de Deus, ela nasce da vida, porque ela vem do próprio Deus revelado ao homem. Então ela nasce da vida divina, manifestando o amor que está na Trindade. A Trindade são essas três pessoas que se amam tanto, que têm um cimento que conecta eles com tanto amor, que esse amor é comunicado aos homens. Como está presente na Dei Verbum, que o padre já comentou com vocês, e que é um caminho bonito, porque se diz que na Sagrada Escritura Deus fala com os homens como fala com um amigo. Por isso aquele que se encontra com Deus, que se revela na Escritura, ele realmente faz amizade com esse Deus, que fala com a gente, que mostra a sua vontade e que, sobretudo, nos ensina a sermos mais felizes. Por isso a Bíblia é tão forte. Uau, gente. Ô Fabrício, muita gente aqui, muito jovens, a gente até relatou aqui com o padre essa dificuldade, né, de compreensão da palavra para acharem um livro complicado, né? O que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai ler a Sagrada Escritura para não apenas ver nele um livro de histórias, mas de fato, como você bem disse, um livro de vida? Eu vou lá no parágrafo 12 da Dei Verbum, que diz que para a gente entender o sentido das Escrituras, nós precisamos entrar no coração daquele agiógrafo, ou seja, do autor sagrado. Agios, do grego, mais grafos, o autor sagrado, que escreve o texto bíblico. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender aquilo que estava no coração, na mente daquele que escreve. Para isso, a gente vai precisar de um pouco de história, vamos precisar de línguas bíblicas, necessariamente, e a gente vai atrás dessas ciências auxiliares que nos ajudam a entender a Bíblia como revelação para os homens. Mas depois disso, o processo segundo sempre tem que ser de entender como essa Sagrada Escritura me revela quem é Deus e como ela me ensina como eu posso aprofundar a minha relação com Deus. Esse é o processo que a gente chama da teologia. Entender, em primeiro lugar, a mensagem na sua época do texto e depois entender essa mensagem que se desenrola na história, que é o que nós chamamos de teologia. Essa mensagem meta-histórica, como a gente fala. Ou seja, como Deus se mostra e se deixa conhecer, tocar e abraçar pela Sagrada Escritura. Que bacana. Agora sim, ó, vamos trazer para a prática. Fabrício, uma das palavras, um versículo que te marque e tenta aqui nesse pouco tempo, esse é o desafio, no pouco tempo, esmiuçar pra gente, né? Porque eu acho tão bacana porque ele vai conseguindo fazer essa abrangência, sabe, Regiane? Às vezes que eu vi o Fabrício falar, ele vai cavocando, você fala, uau, é tudo isso. E realmente a palavra de Deus é tudo isso. Uma passagem que te marca, né? Por que ela te marca? E explicita aí pra gente aquilo que tá nessas entrelinhas aí. Tá bom. Vou falar então de uma passagem que me toca muito, que está no Evangelho de Marcos. No comecinho do Evangelho de Marcos, que fala da cura da hemorroísa. Se você ler com mais calma o texto bíblico, você vai notar que quando Jesus desce do barco, Jairo, que é o chefe da sinagoga, puxa ele e fala, Jesus, eu quero que você cure a minha filha. Mas diferente de outros personagens da Bíblia, ele não puxa a filha dele lá, não leva ela para Jesus. Não, ele diz, Jesus, vem na minha casa, vem comigo. E o texto é maravilhoso, porque ele mostra que no caminho, de repente, uma mulher que sofreu de um fluxo de sangue, ela vê que Jesus está ali, escuta que Jesus está naquele lugar, e essa mulher, ninguém chegava perto dela. Se ela tinha fluxo de sangue, significava que Deus estava castigando ela. E a coisa mais linda, quando Jairo diz, Jesus, a minha filhinha está doente, e caminha com Jesus, ele vai precisar passar por ensinamento. Jesus para, toca aquela mulher, ela sente que é curada, mas Jesus faz questão de mostrar ela para toda a comunidade. Ela, manchada de sangue, tocando um homem puro, podia ser morta por isso. Mas Jesus faz questão de parar e falar, uma força saiu de mim. Sabe por quê? Porque no final dessa passagem, Jesus vira e diz, filha, vai em paz, tua fé te salvou. Antes de Jesus mexer, tocar na filha de Jairo e fazer ela voltar à vida, Jesus quer mostrar que a verdadeira filha dele, aquela que merece urgência, é aquela que ninguém quer. Que ninguém quer cuidar, que ninguém quer tocar e que ninguém quer se aproximar. Jesus mostra a sua opção preferencial para aqueles que sofrem. Por isso Jesus é apaixonante. Antes de cuidar da filha do chefe da sinagoga cheia de poder, Jesus cuida da sua filha que mais... Gente, essa é a palavra de Deus. Agora aqui, eu quero que você dê uma dica pra gente de como se tornar de fato. As pessoas estão ouvindo e dizendo, nossa, eu quero compreender a palavra de Deus, eu quero me aprofundar. Como se tornar, vou usar entre aspas essa palavra, um fascinado, um amante, um apaixonado pela palavra de Deus. Que dica que você daria, Fabrício, para a pessoa que, não, a partir de agora, eu também quero ser um homem da palavra, uma mulher da palavra, um jovem que conhece a palavra e deixa ela influenciar a minha vida e transformá-la. Que lindo, eu entendo você que está se perguntando isso, porque eu também tenho isso no meu coração todos os dias. Eu luto para alimentar isso.
A primeira coisa, Santo Anselmo de Cantuária, um dos grandes pais da nossa teologia, quando ele pensa na vida de fé do cristão, ele vai dizer que a fé busca a compreensão. Fides queres intellectum, no latim. Ou seja, se você quer amar mais a Escritura, busque conhecer. É preciso ter uma relação com ela, ler todos os dias, se aprofundar nela. E eu vou dizer uma coisa, Ti, eu sei que não é a coisa que todo mundo quer escutar, mas é preciso fazer bons cursos de Bíblia. Conversar com o padre da paróquia, dizer, padre, nosso grupo quer conhecer Bíblia. Legal. Isso, porque ajudar a estudar ajuda bastante a compreensão da Bíblia. E, sobretudo, a Bíblia nasce da vida de Deus e é feita para a nossa vida. Então, se você quer viver, aprofundar a Escritura, lute pela tua conversão. Você também é carta de Cristo, você é evangelho que se perpetua na história por meio do teu testemunho. Esse é um baita caminho para que você se alimente da Escritura e entenda como ela também alimenta a sua vida. E a gente vai encerrando esse bloco com esse apetite aguçado pela palavra de Deus. Fabrício, olha só, mano, daria mais um programa aqui pra gente conversar, mas tenho certeza que o pessoal quer conhecer mais, quer se aprofundar mais. E o Fabrício tá aí também pra isso, né? Ele é professor, mas também é um jovem amante que quer contagiar outros. Você me falou aí de um projeto que vocês estão aí planejando através da internet. Se o pessoal quiser conhecer suas redes sociais pra saber mais, dá aí seus endereços e fala aí pra gente desse projeto. Claro que sentido você olha. Teólogo escreve para teólogo, esse é um problema nosso, né? E é difícil de encontrar bons livros que falem, ensinem a Bíblia de um jeito mais fácil para a gente entender. Então nós estamos formando agora, com um grupo de teólogos, um canal no YouTube que faça divulgação de bons estudos bíblicos e fáceis da gente entender. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, me adiciona lá no Instagram, fabrizio.tel, de teologia, fabrizio.tel, e logo a gente vai divulgar um pouco mais desse projeto maravilhoso que está saindo forno. Legal, ó, eu na expectativa com um monte de gente aí, viu? Aguardando, hein? O mais rápido possível, por favor. Valeu, Fabrício, obrigado, brother. Deus te abençoe aí na sua missão, né? Na sua conclusão aí do seu doutorado, que de fato possa se expandir aí o anúncio através da sua profissão, mas claro, da sua vivência com a palavra de Deus que contagia. Obrigadão, viu, brother? Obrigado, meu irmão. Tamo junto, sempre. Regiane, deu para aumentar aí ainda mais esse apetite, como disse, essa sede pela palavra de Deus? O que a gente faz então, Regiane? Isso mesmo. Como ele disse, né? Se você quer amar, você precisa conhecer. Então, fica aí, a gente volta rapidinho, porque no terceiro bloco a gente vai fazer um estudo bíblico com você, seguindo o método do Padre Jonas Abib. A palavra de Deus é concreta, então a gente também vai te ensinar no concreto como fazer um estudo bíblico. Voltamos rapidinho, fica aí. Qual é a importância da palavra de Deus na sua vida? O tema de hoje é sobre a palavra de Deus e a gente quer saber qual é a importância da palavra de Deus na sua vida. O Ezequiel Lima entrou nas nossas redes sociais e nos respondeu: é meu alimento diário, meu sustento. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, é sinal que estamos buscando ficar igual a Ele. Ao ingerirmos um alimento, ele se transforma em nós. Com a palavra de Deus, é o contrário. Nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. É exatamente isso que a gente quer provocar em você, esse desejo de se tornar cada vez mais essa imagem e semelhança de Deus através do conhecimento da sua palavra. E a Canção Nova busca sempre evangelizar, levar a palavra de Deus até você. O Padre Jonas criou um método na Bíblia do meu dia a dia. E como somos chamados a evangelizar pelos meios de comunicação, hoje isso se atualiza. Padre Roger Araújo, ele criou um sistema, um jeito de levar a palavra de Deus até você, que a gente vai conhecer agora. Eu encontrei no WhatsApp um meio para evangelizar, fazer o estudo orante da palavra de Deus usando esta rede social. Então eu enviei primeiro para um grupo de amigos da minha rede de WhatsApp o estudo diário que eu fazia do estudo da palavra, isso há 2 anos atrás. Depois, muitas outras pessoas quiseram também se agregar a nós, de modo que nós formamos praticamente uma rede. Eu comecei com uns 300 amigos, hoje mais de 20 mil pessoas participam comigo desse estudo orante diário da Palavra de Deus. Todos os dias eu mando pela parte da manhã um áudio motivacional,
para um grupo chamado Semeadores. Esses semeadores têm os diversos grupos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eles mandam o áudio motivacional do estudo para as pessoas fazerem, cada um na sua casa. No final do dia, eu mando aquele estudo pessoal que eu fiz da palavra para poder ajudar as pessoas no seu estudo pessoal. A rede tem crescido cada vez mais, tem sido uma bênção na vida das pessoas e elas têm podido crescer no estudo orante da palavra de Deus, ou seja, o uso das redes sociais para poder conhecer mais, se aprofundar mais e se interagir mais com a palavra de Deus. Tem sido uma bênção, tem ajudado muitas pessoas e cada vez mais pessoas querem participar dos nossos grupos de estudo orante da palavra de Deus através do WhatsApp. Gente, eu faço parte deste grupo. E se você é um daqueles jovens, daquelas pessoas que querem conhecer a Bíblia, mas dizem não entender, então fica aí essa dica para você participar do grupo. É só adicionar este contato que está aparecendo aqui e dizer: eu quero receber a Bíblia no meu dia a dia, o estudo diário. E aí agora, da teoria para a prática. O padre aí já deixou uma dica prática para a gente implementar o estudo bíblico. E agora a gente quer fazer aqui no estúdio junto com você. E trouxemos pessoas peritas também em estudo bíblico. Sabe por quê? Porque quando a gente entra na comunidade Canção Nova, nós somos treinados, habituados a descobrir esse tesouro que é o estudo bíblico, nosso diário espiritual. Por isso estamos aqui com dois irmãos. Bem-vindos, Gabi e Pedro. Muito obrigada, Tiago. É uma alegria estar aqui mesmo. Que bom. E, de fato, como você falou, a gente começa, né? A primeira coisa é que quando a gente chega na comunidade é o quê? Não, a gente precisa aprender a fazer o estudo bíblico. E é uma riqueza na nossa vida. A gente vai descobrindo que a Bíblia é, de fato, nosso alimento, né? Então, nessa experiência de discipulado, de pré, a gente começa a entender que Deus ele vai falando ali nas pequenas coisas do dia a dia. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos direcionando a nos aprofundarmos nas nossas relações, naquilo que Deus nos pede também nessa experiência. Ó, quer fazer caminho vocacional para Canção Nova? Deus está te chamando, já vai habituando, porque no caminho, na verdade, isso já começa, isso né? mesmo, a gente precisa começar antes. Bem verdade. antes, bem quando a gente chega na comunidade, já pensa em algo, já pega lá, compra o Bíblia do meu dia a dia, já vai lendo, vai estudando. Verdade. Eu brinquei com o pessoal aqui, olha, gente, se for pro programa e não souber fazer estudo bíblico, aí nós vamos para outro departamento, que o problema tá na vocação. Então vamos pro departamento vocacional para rever a vocação, porque é critério pra gente. É critério né? pra gente, é Ser um nossa amante regra de vida. da palavra. Então vamos lá, olha só, gente. Claro que aqui a gente vai fazer um compilado. Existe essa palavra? Sim, Compilei? Tá certo? compilado. Compilado ou compilado? Compilado. Compilado, isso mesmo. Por isso que eu disse, vocês não entenderam direito. Olha só, a gente vai fazer aqui que não dá tempo de a gente fazer um estudo do qual o padre recomenda que sejam aí até de 40 minutos por dia. Vai começar agora, tira 10, tira 15, começa com calma, tá bom? Um versículo. O padre nos sugere um capítulo por dia, mas está começando, começa com um trecho da palavra de Deus. Tanto que aqui agora nós vamos fazer com 2 versículos. E destes 2 versículos nós vamos extrair muita riqueza com certeza. O que é necessário? Caderno na mão, caneta 4 cores, o padre recomenda, todo mundo mostrando aí sua caneta. Se você não tem 4 mesmo, você faz uma junção como o Pedro. Você pega 4 canetas individuais, enrola com durex e ela fica 4 cores. Ou uma só, né, Regiane? Hoje eu tô com uma só. Pra você poder marcar, como o padre Adriano Zandona antes nos explicou, né? A primeira coisa que nós vamos fazer é procurar naquele trecho promessa de Deus, ordem de Deus e princípio eterno. Mas como que tudo começa antes da gente chegar efetivamente? Nós nos retiramos em um lugar reservado, invocamos o Espírito Santo, pegamos o nosso caderno, colocamos lá, como nós estamos fazendo aqui agora, a data, né, que nós estamos fazendo este estudo bíblico, por isso que é diário mesmo. Você anota aí a data que você está fazendo o estudo bíblico. E aí o trecho, que no caso de hoje nós vamos utilizar do livro de Hebreus, capítulo 4, versículos de 12 a 13. Então coloca lá, Hebreus 4, versículos de 12 a 13. O estudo bíblico ele pode fazer de maneira individual ou compartilhada. Individual, o próprio nome já diz, você e a palavra de Deus. Ou compartilhado, como nós vamos fazer aqui. Então nós vamos ler esse trecho, o Pedro vai ler pra gente esse trecho bíblico. E depois disso, nós vamos colher, perceber se nele tem alguma promessa, alguma ordem, um princípio eterno. Nem sempre a gente vai encontrar, né, esses elementos na passagem que nós vamos ler. Promessa já está dizendo, algo que Deus nos promete. Ordem também é fácil de entender, algo que Deus está nos ordenando. E o princípio eterno é uma lei que rege o reino de Deus. É como que as coisas acontecem no reino de Deus. Por exemplo, quem se humilhar
será exaltado. Quem se exaltar, será humilhado. Esse é o Deus princípio é eterno. amor, não muda. Não É muda. algo que não muda. Que não muda, isso mesmo, permanente, tá bom? Mas a gente vai se aprofundando. Vamos lá, Pedro? Lê pra gente então o trecho bíblico. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 2 versículos que literalmente falam a palavra falando da palavra. A gente consegue encontrar aqui alguma promessa, alguma ordem ou princípio eterno? Vamos lá. Sim, a gente encontra um princípio eterno. Isso. Onde, Pedro? Mostra pra Versículo gente. 12. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Pronto. Um princípio eterno. Então, se a gente encontrou um princípio eterno, você vai colocar aí no seu caderno. Princípio eterno. E você vai copiar esse versículo aí na íntegra para você registrar no seu diário espiritual. Isso mesmo. E o Padre Jonas fala que é muito importante a gente escrever. Porque quando a gente escreve, a gente memoriza com mais facilidade. Bem lembrado, Regiane. E é muito legal quando a gente vai separando. Por que é bacana as 4 cores? Porque a gente divide, né? Cada cor igual. Eu divido todo o princípio eterno na minha Bíblia riscado de azul. Legal. Então, quando eu abro a minha Bíblia, eu já encontro. Nossa, esse versículo é um princípio eterno. Toda a ordem de Deus é vermelho. Então, quando eu bato o olho, já vejo. Isso é uma ordem de Deus para mim. Promessa de Deus, verde. E assim como você quiser definir para você, como você se identificar melhor, né? Você olha e vai marcando, vai escrevendo. No meu caderno eu faço a mesma coisa. Então, todo azul é princípio eterno. Todo verde é promessa, todo vermelho toda a ordem de Deus é vermelho. Por quê? Quando eu abro meu caderno, eu já sei o que Deus está falando para mim. Aí, Bati, já sei. Fica a seu critério de escolha, a cor, qual das partes você quer ligar, né? Se é o princípio eterno, se é a ordem ou se é a promessa. Muito bem. Depois de a gente colher isso, se você encontrou promessa ou ordem em outro trecho bíblico, você vai anotar também. E a gente vai para uma parte bem concreta. Ou melhor, antes da parte concreta, a gente vai colher dessa passagem o que Deus está te dizendo. Pensa no contexto da sua vida. Aquilo que você está passando, vivenciando. Qual é a mensagem de Deus para você? Gente, brevemente aqui. Qual que é a mensagem que ao ler esses 2 versículos, vocês tiram para a vida pessoal de vocês? Quando vocês leem essa palavra, o que diz de você? Porque a palavra ela vai nos revelando, né? Sobre nós, sobre aquilo que nós estamos vivendo e também nos orientando. Qual que é a mensagem de Deus para mim nessa palavra? O último versículo 13, ele me chamou bem a atenção, né? Que diz, não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. E a mensagem de Deus para mim é que a palavra de Deus, ela me revela. A palavra de Deus, ela me revela a mim mesmo, né? E é legal que no início fala, penetra até dividir alma e espírito. Penetra até dividir aquilo que eu penso que eu sou e aquilo que eu sou de verdade. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de me revelar a mim mesmo e de me revelar para os outros. Então a mensagem de Deus para mim hoje foi justamente essa. A palavra é capaz de me revelar a mim mesmo. Quem é o Pedro? Quem é ele diante das pessoas? Quem é ele com Deus no seu quarto fazendo o seu estudo bíblico, né? Fera, mano. Fera. Gabi. A experiência que eu fiz com essa palavra foi com as 3 palavras, né, que eu destaquei. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e penetrante. E eu fiquei pensando, né? A palavra de Deus, quando eu leio, ela precisa gerar vida em mim. Ela precisa trazer eficácia naquilo que eu faço. E ela precisa ser penetrante, entrar não no superficial, daquilo, Eli vivia aquele momento, mas fazer com que eu viva no profundo do meu interior, como Pedro disse, deixar que ela transforme. Então foi muito essa retomada na minha vida, né? Nossa, a palavra de Deus, de fato, ela precisa ser viva, eficaz e penetrante no meu interior. Isso é uma riqueza, gente. Poder compartilhar, eu fico encantado. Esquece aí a plaquinha de tempo, que nós já fazendo isso daí o tempo que a gente quiser, tá bom, gente? Já termina o programa, pode acabar e a gente continua aqui, né? A gente vai continuar fazendo isso tudo bem. A vontade é... Para mim também ficou mais forte isso, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e penetrante, né? E quando eu fui lembrando de outras passagens que no Evangelho diz, a palavra de Deus está em vós. E se a palavra de Deus está em mim, e se ela é viva, ela é eficaz, eu também preciso ter essa vivacidade, essa eficácia em tudo que eu faço.
E é legal como uma passagem remete a gente a outra. Então, à medida que você vai fazendo o estudo bíblico, você vai se recordando de outras partes do Evangelho, passagens do Antigo Testamento. Gente, o Padre Jonas tem uma analogia fantástica, que a palavra é como alimento. Quando você come, você sente o gosto. Mas o processo digestivo de um alimento você não percebe, mas os efeitos sim. Você sente a força, absorve os nutrientes, e assim é a palavra. Você sente o gosto dela, mas depois ela vai sendo absorvida, né, pela sua alma, pelo seu coração, e depois ela vai produzindo efeitos de mudança, de conversão. Para mim, o que chamou muita atenção foi ali no versículo 12b, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula. Essa palavra que ela chega, né, é incisiva. E para mim a palavra de Deus é isso. Ela separa aquilo que convém daquilo que não convém. Aquilo que faz parte do Tiago e aquilo que não faz parte do Tiago, que é fruto daquilo que o pecado foi descaracterizando. Então a palavra de Deus hoje para mim nesse trecho vai dizendo: Tiago, deixe que a palavra ela te ilumine. Gostei do que o Pedro disse, né? Ela vai nos desnudando porque ela vai mostrando a nossa verdade, a nossa realidade, e separe. Deixe que a palavra mostre: Tiago, isso aqui convém para a tua vida. E eu olho para mim e falo: o que não convém hoje que eu estou nutrindo? O que hoje precisa de uma ruptura mesmo, né? Não é ficar cultivando, né, sendo relativo. Não, existem coisas na minha vida pessoal hoje como cristão que eu preciso romper mesmo, com certos tipos de pensamentos, com coisas das quais por vezes eu deixo nutrir e aquilo vão me distanciando do caminho de Deus. Então a palavra, ela precisa hoje gerar em mim essa ruptura, eu preciso me rever nesse sentido. E você, já colheu alguma mensagem? Tenho certeza que a partir da nossa partilha aqui, você já foi também colhendo algumas coisas e concluindo outras. Então a gente faz o quê? A gente escreve isso. Na mensagem de Deus para mim hoje, o que Deus me disse, tá bom? Nós vamos fazer isso depois, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, mas agora a gente vai para a segunda parte. O Pedro já estava aí. Isso mesmo, Pedro. Tá habituado, isso é bom sinal. Que agora é concretizar. Pra gente só não ficar na teoria, a gente traz pro concreto da nossa vida. Regiane, como aplicar isso na minha vida. Na minha vida. Como que você vai aplicar isso que Deus falou para você nessa passagem? Eu vejo, se a palavra de Deus é viva e eficaz, e eu quero essa vivacidade, essa eficácia da palavra de Deus na minha vida, então eu preciso conhecer. Então eu preciso me aprofundar, eu preciso buscar mesmo a minha fidelidade no meu estudo bíblico e conhecer cada vez mais a Bíblia. No concreto, viu, gente? O Padre Jonas gosta dessa palavra, concretamente, né? Porque a gente ficar só no mundo das ideias. E aí, Gabi, como aplicar agora isso? Puxa esse mesmo gancho, como eu falei no início, né? É um processo de retomada. Não, eu não estou deixando, então, por vezes, que o estudo penetre aquilo que é o profundo do meu ser. Então, eu preciso viver essa experiência concreta com a palavra, deixar que ela penetre no meu ser e atribuindo nos meus atos, deixar que os meus atos vão sendo... Ai, volta, gente, perdi. Não, perdeu nada, continua, filha. É isso mesmo, tá na linha, vai lá. Deixa que a palavra te encontre, te reencontre, Gabi, vai. Deixando que a palavra, de fato, vire vida, né? Dentro dos meus atos, do meu trabalho, naquilo que é a minha vivência na comunidade. Legal. Pedrão, e na vida? Quero ver na vida, né? Quero ver na vida. Como que é? Como vai ser À isso? medida que vocês foram falando, eu fui lembrando daquele trecho que fala que eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Então, concretamente, como fazer isso? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso conhecer a Deus para me conhecer. Então, eu preciso conhecer cada vez mais a palavra de Deus, que Ele também se revela através daqui. Então, esse empenho maior, esse esforço maior em me dar mais aqui, gastar mais tempo, né? Com a palavra de Deus, com o próprio Deus, e investir tempo na palavra de Deus. Legal. Eu vejo que a maneira de concretizar isso que Deus me disse é, de fato, fazer uma revisão de vida. É não querer esconder embaixo do tapete aquelas que são realidades que precisam ser mudadas na minha vida e que, por vezes, eu prefiro esconder de mim mesmo e esconder dos outros. Então, a palavra hoje, ela me provoca a eu parar, a eu olhar aquilo que, de fato, precisa ser radicalmente cortado. E parar de nutrir esses pontos aos quais eu já tenho percebido que em mim estão me desviando do caminho de Deus, não estão colaborando no meu crescimento como cristão, como seguidor de Cristo. Então é parar, analisar, pontualizar e ter passos concretos nessas questões das quais foram levantadas e que eu percebo para cortar o mal pela raiz. Hoje essa é uma palavra de ordem para mim. Eu preciso cortar o mal pela raiz. Amém? Amém! Amém, gente. E como que a gente termina, né? A gente termina rezando e pedindo que Deus nos dê a graça de viver essa palavra. E aí sim, você vai perceber os efeitos.
alimento diário, né, Regiane? Isso não é uma mesmo, vez por diário. semana, não é uma vez por E o Padre mês. Jonas é bem concreto. Ele diz assim: se você não consegue viver sem o café da manhã, então você faz esse propósito. Sem a palavra de Deus, não tem café da manhã. Se você gosta de dormir, então você faz o propósito. Sem a palavra de Deus, eu não vou dormir. Pronto. E nem que for um versículo por dia. Boa. Abre lá. Então, hoje eu não dei conta de ler um trecho inteiro. Eu vou ler um versículo da Bíblia, mas se comprometa na disciplina, né? Porque quanto mais a gente faz, mais a gente cria o hábito, né? Então, como que você pôs no Instagram? Quanto esses dias você repita um aquilo hábito, que é repetido, um ato repetido cria um hábito. Cria um hábito. Então, você lê um versículo e cria o hábito da palavra. E aí, quando você deixar de fazer, você vai falar: nossa, tá faltando isso no meu dia, né? Eu preciso da palavra. Uma experiência que eu fiz muito legal também, que foi com a liturgia das horas, que é imbuída da palavra de Deus, né? Isso é. No dia não deu tempo de fazer aquele estudo do jeito que eu queria, eu falei, então eu vou rezar bem rezado a liturgia das horas. E ali eu vou meditar a liturgia das horas e vou ruminar ela dentro de mim, deu resultado. Palavra de Deus na veia. Pedro, obrigado. Gabi, obrigado. Valeu. Muito obrigada a vocês. Muito bom. E ó, manda ver na palavra Manda de Deus, que ela tem poder de transformar. Somos testemunhas vivas disso, né, Regiane? Isso mesmo, já chegamos no fim. Já, gente! triste, E horas de despedidas, DJ Galvão, obrigado pela sua presença musical e sempre contagiante, literalmente, aqui na Revolução. Obrigado a vocês mais uma vez aí pelo convite. Beleza, queremos levar o DJ pra minha... Quero levar o DJ pra minha cidade, como é que eu faço? Qual que é o contato? Muito fácil. djgalvão@gmail.com. djgalvão@gmail.com. Manda lá o e-mail, a gente manda todos os meios aí. Pra conseguir levar o DJ. Obrigado, DJ. Regiane, e se eu quiser acompanhar o que acontece nos bastidores do Revolução Jesus, ficar por dentro, é por onde? Isso Quais são as vias? mesmo, é só entrar nas nossas redes sociais, @Revolução Jesus, ou então também, se você quiser rever este programa, entra lá em tv.cançãonova.com. Ficamos por aqui com aquele gostinho de quero mais, mas Revolução Jesus tá aí, ó. Toda semana encontro marcado aqui pela TV Canção Nova, ou também, como bem disse a Regiane, através das nossas redes sociais. Aquele abraço contagiado pela palavra de Deus e seja de fato um homem, uma mulher da palavra, porque Deus quer fazer em você e através de você muita coisa. Revolução Jesus. Valeu! Revolução Jesus. The way you love Jesus, and it always speaks to me. A little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, give me that, give me that, give me that, and show me that, show me that, show me that, show me that. Give me that, give me that, give me that, the way you show Jesus. Oh, it's like flipping on the light switch when you're walking into this room. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.